Começou quando o jovem Afonso Henrique expulsou a mãe de casa para poder jogar PlayStation o dia todo contra os mouros. Mas como estávamos no século XII e ainda não havia PlayStation, a brincadeira teve de ser mesmo a sério. Dom Afonso Henriques lutou a vida toda contra os mouros e contra os primos de Castela para fundar um dos países mais antigos da Europa e que viria a mudar o mundo. O seu bisneto Dom Afonso III acabou a reconquista e consolidou o território que hoje é Portugal. E com o filho deste, Dom Dinis, o português ficou a língua oficial do país, língua essa que hoje é falada por mais de 200 milhões de pessoas de vários continentes. Apesar dos mouros terem sido expulsos da península, as nossas fronteiras ainda não estavam de todo asseguradas por causa dos conflitos com os nossos vizinhos de Castela, com quem nos dávamos muito mal. É nesta altura que aparece Dom Pedro, que protagonizou a nossa história de amor mais famosa. Pedro era o filho de Dom Afonso IV e apaixonou-se por Inês de Castro, que seria bonito se ela não fosse a da sua própria mulher e ainda por cima espanhola. O pai de Pedro não gostou nada desse romance, como se fazia na altura, mandou matar Inês, o que obviamente deixou o filho furioso, começando uma guerra contra o pai, vingando-se dos assassinos da sua amada, que acabou por ser rainha mesmo depois de morta. Com Dom Pedro como rei, apesar de ser conhecido pelo cruel, estivemos em paz com Castela. Bom, até vir Dom Fernando, que estragou tudo e deixou que os espanhóis invadissem e pilhassem o país que nem eu, ligando-se quando Portugal vence a Inglaterra no futebol. Mas é nos momentos piores que se destacam os melhores, e Dom João, mestre de Avis, mais o seu condestável, Dom Nuno Alves Pereira, com a ajuda de uma padeira em Alves Barrota, conseguiram correr com os espanhóis. Dom João é aclamado rei, começando uma nova dinastia, a de Avis, que iria mudar a história do globo. Dom João I, depois de arrumar a casa, virou-se para o norte da África e iniciou a nossa expansão ultramarina, conquistando Ceuta. Com o infante Dom Henrique, filho de Dom João, o estudo e desenvolvimento das técnicas de navegação e a sua implementação prática mudou tudo o que se tinha feito até à altura em termos marítimos. O rei que deu o grande impulso para as nossas descobertas foi Dom João II. No seu reinado, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa Esperança na ponta da África, indicando o caminho marítimo para a Índia que depois Vasco da Gama concluiu. Dom Manuel, o único rei que se associou a um estilo artístico manuelino, reinou num período áureo. A chegada de Vasco da Gama ainda revolucionou o comércio internacional, ao mesmo tempo que pôs em prática pela primeira vez a ideia da globalização. Afonso Albuquerque consolidou um verdadeiro império no Oriente, ao conquistar pontos estratégicos do Golfo Pérsico à Malásia, impondo-se aos muçulmanos e hindus e criando um monopólio comercial na região. Quem mandava nos mares do Atlântico ao Índico éramos nós. Ao Ocidente, quando Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil, está sem saber a garantir o futuro de Portugal. Os nossos primeiros imigrantes também começaram a dar nas vistas, como por exemplo Fernão Magalhães, que a trabalhar para a coroa espanhola deu a volta ao mundo e provou na prática que a Terra era redonda e deu o nome ao Oceano Pacífico. Entretanto morre Dom Manuel e sobe ao trono Dom João III, que desgraçado não teve sorte nenhuma, apanhou logo com maus anos agrícolas, fome e epidemias. Mas pior que tudo, quando morre o seu sucessor é ainda uma criança, e quando chega ao trono, o pior ainda está para vir. Estamos a falar de Dom Sebastião, aquele que dizem que vai regressar numa manhã de nevoeiro, mas que na verdade ficou desaparecido para sempre no norte da África, numa manhã de sol tórrido durante uma batalha que perdemos contra os muçulmanos. Um final trágico para o grande épico que Luís Vaz de Camões tinha escrito anos antes e dedicado ao novo rei, os Lusíadas, onde os feitos dos portugueses foram imortalizados em verso. Mas a cantiga agora ia ser outra. Sem filhos e sucessor, óbvio, com o desaparecimento de Dom Sebastião dá-se uma crise de sucessão, ou seja, são 7 cães a um osso pelo trono de Portugal. A confusão é tanta que acaba por ser o tio de Dom Sebastião, para grande azar era rei de Castela, que vem ocupar o trono. Enquanto Portugal esteve sob domínio espanhol, outros países aproveitaram-se e foram-nos às couves, ou seja, os holandeses, ingleses, franceses, árabes, indianos, persas, etc., atacaram os nossos postos e feitorias do Brasil ao Oriente. Mas o pessoal lá se mobilizou para finalmente organizar uma revolta, repor um português no trono e clamar a independência. O novo rei foi Dom João IV, que iniciou a dinastia de Bragança, mas teve de andar anos nas guerras de restauração contra os espanhóis, que não gostaram nada da brincadeira. Um dos nomes que marcou a história neste período do restaurado Portugal foi o padre António Vieira, que teve a lucidez de ver que o nosso novo império seria a língua portuguesa. O padre António Vieira deixou grande obra, por vezes de tal maneira controversa que a própria Inquisição o teve preso. Entretanto, chegamos a meados do século XVIII e ao reinado de Dom José, que, como não estava para se chatear muito com a governação do país, nomeou para primeiro-ministro um tal de José Carvalho e Melo, que passou a chamar-se Marquês de Pombal, e que teve uma importância muito grande para a modernização do nosso país. A coisa até não começou bem, pois em 1755 houve um terremoto tão grande que arrasou metade de Lisboa e matou grande parte da sua população. Mas o sentido prático do Marquês de Pombal tratou de reconstruir a Baixa de Lisboa do zero, com aquelas ruas largas e simétricas que ainda hoje lá estão. Mas se as coisas pareciam estar endireitadas, eis que em França surge Napoleão, que, desagradado com a nossa aliança com a Inglaterra, decide invadir o nosso país. A rainha Dona Maria I, que entretanto tinha enlouquecido, mais o filho regente Dom João VI e o resto da corte decidem fugir para o Brasil, onde instalaram o reino, passando temporariamente Portugal a ser uma colónia do Brasil, ora ocupado pelos franceses, ora governado pelos ingleses. Quando por fim corremos com os franceses, o rei continuava no Brasil, o que deu ideias aos ingleses de governar o país. Mas não foram longe, porque no Porto dá-se uma revolta liberal que expulsa os ingleses, deixando apenas aqueles que estavam de férias no Algarve. Os liberais formaram uma nova forma de governo, chamado Constitucional, e obrigaram Dom João VI a regressar do Brasil. Só que o rei deixou lá o seu filho, Dom Pedro, que anos mais tarde deu o grito do Ipiranga e declarou a independência do Brasil.
Quando o Dom João VI morre, fica uma situação um bocado complicada, pois o seu sucessor, Dom Pedro, era agora imperador do Brasil. Assim começa uma longa guerra entre liberais e absolutistas. O século XIX foi de conturbada agitação política, em que se experimentaram muitas e diferentes formas de governos e constituições. Mas foi também um século que viu um grande surto de talento nas artes, sobretudo na literatura. Foi o século do romantismo e de escritores como Almeida Garrett, Alexandre Colano, Camilo Castelo Branco e Essa de Queiroz. Esse escritor dotado de uma sátira mordaz que nos deixou um retrato da sociedade portuguesa da época que ainda hoje é tão atual. E foi também o século da modernização, não só da agricultura e indústria, mas também nas comunicações. Fontes Pereira de Mel rasgou o país com estradas e vias férreas, montou a primeira linha telegráfica, inaugurou carreiras de barcos a vapor, os serviços postais e as redes telefónicas. Em 1908 assassinaram o rei Dom Carlos a tiro, o que não se faz, mas o que queria dizer que de facto havia pessoal que estava mesmo contra os reis, e assim foi, pois o seu filho Dom Manuel não durou muito tempo no trono e a 5 de outubro de 1910 acaba a monarquia e começa a República. Os primeiros anos da República foram complicados, tendo existido 45 governos em apenas 16 anos, mas o início do século XX também foi rico em revoluções nas artes, com Fernando Pessoa, que criando os seus heterónimos foi 5 génios literários numa só pessoa. Mas de volta à política, em 1926, um golpe militar coloca um professor chamado Oliveira Salazar na pasta das finanças e daí para presidente do Conselho de Ministros, cargo que no fundo passou a querer dizer ditador e que ocupou nos 40 anos seguintes, reprimindo cada vez mais o povo e prendendo quem não concordava com ele, até cair de uma cadeira e dar o badagaio. Poucos anos depois, no dia 25 de abril de 1974, um grupo de militares que ficou para a história como os Capitães de Abril deitou abaixo o regime com o apoio do povo que estava farto da ditadura, no que ficou conhecido pela Revolução dos Cravos, porque em vez de se darem muitos tiros, deram-se muitos cravos. Mas durante os anos da ditadura houve muitas pessoas que, pondo em risco a sua vida, lutaram contra o regime do Estado Novo. Humberto Delgado, conhecido pelo General Sem Medo, Álvaro Cunhal, que liderou o Partido Comunista Português durante anos, e Mário Soares, que à frente do Partido Socialista seria uma das figuras mais influentes do pós-25 de Abril e um garante da nossa liberdade e democracia. Bom, e assim chegamos aos nossos dias em que já não celebramos as descobertas de novos mundos, mas ajudamos os nossos países irmãos que partilham a nossa língua em outros continentes. Já não andamos em guerras contra outros países, mas vibramos com a nossa seleção de futebol e com os nossos desportistas. Continuamos a desfrutar dos muitos talentos artísticos que temos da música à literatura. Regozijamo-nos com os nossos pensadores e cientistas e, sobretudo, temos a capacidade e a esperança que um dia tu também podes ser um grande português.